Preciso falar também sobre o Corinthians, que decidiu vender Félix Torres mesmo com prejuízo. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora. Já o Corinthians tirou sarro do Internacional depois da vitória por 4-2 na Neoquímica Arena. Pelas redes sociais o Timão lembrou do DVD. Lembrando desse episódio, em 2009, quando o Corinthians e Inter disputavam a final da Copa do Brasil, o Internacional levou um DVD para a CBF apontando uma série de erros a favor do Corinthians. O Timão se sagrou campeão e desde então provoca o rival citando o DVD. Já Vitão, o zagueiro do Internacional, saiu da Neoquímica Arena revoltado. Dá uma olhada no que disse o zagueiro, abre aspas, aqui na Neoquímica Arena é sempre assim, colocam uns árbitros cagados para virem apitar o jogo, e eles sempre jogam com 12, citando o Corinthians. Segundo o Vitão, o time do Corinthians tem 11, além do cara de amarelo. A reclamação do Internacional se dá pela não expulsão do Yuri Alberto num lance de pênalti não marcado pelo árbitro e pela expulsão do Bruno Henrique. É só importante a gente lembrar que o Corinthians teve 2 gols anulados, um de Yuri Alberto e outro de Memphis Depay. A goleada por 4-2 poderia ter sido ainda maior. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians que decidiu estar colocando o Félix Torres à venda. Zagueiro equatoriano de 28 anos de idade deve ser negociado na metade do ano. Já existem algumas sondagens e o Corinthians topa inclusive ter prejuízo para se desfazer do atleta. Jogador comprado do Santos Laguna por 36 milhões de reais. Importante lembrar, porém, que o Timão ainda não conseguiu equacionar as dívidas que tem com o Santos Laguna, algumas parcelas em atraso, que inclusive resultaram em um processo na FIFA. O Corinthians topa negociá-lo por um valor abaixo dos 36 milhões de reais por entender que o Félix Torres não conseguirá evoluir como se esperava com a camisa alvinegra. Félix, que inclusive nem sequer estreou desde que o Dorival foi contratado, ficou os 2 jogos no banco de reservas. Zagueiro equatoriano que tem falhado demais. Ele, por exemplo, falhou feio no jogo contra o Palmeiras, que quase colocou em risco o título do Paulistão. Mais recentemente, no jogo contra o Racing, na Sul-Americana, acabou expulso aos 14 minutos do primeiro tempo. Corinthians venceu por 1-0 com enorme dificuldade, tudo por causa da expulsão pra lá de ridícula. Desde então, foram 3 jogos no banco de reservas e a expectativa é de que o Félix Torres não entre mais em campo, ainda que o Corinthians tenha de tomar prejuízo nesse negócio. O atleta que na atual temporada soma 18 jogos e 1 gol marcado. Só para completar em relação ao Corinthians, queria registrar que Matheus Bidu vai ser chamado, ele e seus representantes, para uma reunião nessa semana que está por começar, para discutir a renovação do contrato. Para completar, destacar a grande vitória contra o Internacional por 4-2. O Corinthians fez, especialmente no segundo tempo, um grande jogo. Foram 2 gols anulados, um do Yuri Alberto, outro do Memphis Depay. O Corinthians ainda colocou mais 2 bolas na trave, criou inúmeras oportunidades e o 4-2 para mim acabou sendo justo. Embora exista a reclamação do Inter em relação a um pênalti não marcado do Yuri Alberto no Wesley e também da expulsão do Bruno Henrique. Com o resultado, o Corinthians pulou para o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. São 10 pontos conquistados em 7 jogos. Queria muito a sua impressão sobre o jogo. Dorival Júnior com 2 partidas e 100% de aproveitamento dos pontos. Hora de falar sobre Dorival Júnior, descobrir quais os times que tentaram contratá-lo assim que ele foi demitido da CBF e antes de se acertar com o Corinthians. Demissão na CBF se deu em 17 de março e logo depois apareceram Santos, Fluminense e Grêmio, apenas do Brasil, tentando convencê-lo a fechar. Também existiram contatos dos Emirados e do Japão, de times locais. Em nenhum dos casos o Edson Codor, que é empresário do técnico, foi autorizado a abrir negociação, ou seja, não existiu nem discussão de valores, nem nada nesse sentido. Dorival afirmou que precisava de alguns dias para descansar. A ideia dele era voltar a trabalhar apenas no final do mês de maio, início do mês de junho, mas foi aí que apareceu o Corinthians, que já havia tentado a contratação do Dorival em outras 4 oportunidades, a primeira delas em 2016, quando ele ainda era técnico do Santos. Fabinho Soldado, se aproveitando da boa relação que tinha com o Dorival dos tempos de Flamengo, pediu para que fosse até Florianópolis para conversar pessoalmente com o treinador. E essa primeira rodada de conversas que não contou com o aspecto financeiro serviu para mostrar ao Dorival que o projeto esportivo do Corinthians era legal. Somente aí que o Edson Codor foi autorizado a iniciar tratativas. Ele chega na quarta-feira a Florianópolis, tem uma primeira rodada de conversas com o Fabinho e depois de mais ou menos 2 dias de tratativas, o acordo foi fechado.
Ninguém fala abertamente a respeito das cifras, mas o que se especula é que o Dorival terá, ao lado da sua comissão técnica no Corinthians, o maior salário de sua carreira, algo até natural, levando em consideração que o cara acaba de ser técnico da seleção brasileira. Só para completar contrato do Dorival com o Corinthians até dezembro de 2026. A estreia do Dorival com o Corinthians se deu contra o Novo Horizontino, vitória fora de casa pela Copa do Brasil.